Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje a lição é de número 4 de Amatiologia, o estudo sobre o pecado. Ok, pessoal? Para quem tem o livro em casa, abra na lição 4, na página 25. Se você não tem os livros, entre em contato com o WhatsApp da escola, que o link está aqui embaixo para você adquirir os teus livros físicos ou também em DVD ou PDF, tá bom, pessoal? Pega a sua Bíblia na mão. Nossa base de regra e fé é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Pega um caderno, pega a Bíblia, pega uma caneta e vamos anotar o que o professor Josiel Saraiva vai nos ensinar, tá bom? Então, lição de número 4, Amatiologia, o estudo sobre o pecado, a origem do pecado. E hoje nós vamos aprender sobre a classificação do pecado. O pecado tem classificação. Então, tem pecado grande, pecado pequeno, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Pessoal, me perguntaram, meus alunos me perguntam, né? Professor, existe pecadinho e pecadão? A minha resposta é o seguinte: existe salgadinho e salgadão, docinho, doção, tudo é doce. Salgadinho, ou salgado pouco, ou muito salgado, tudo é salgado. Adoçado pouco, muito ou pouco, tudo é açúcar. Então, pecadinho, pecadão, tudo é pecado. Por exemplo, fofocou da vida do outro, é pecado, é o mesmo pecado de um adultério, da mesma condenação no inferno. Todo mundo vai para o inferno por cobiçar ou praticar, tudo é pecado. Nós vamos aprender sobre o grau de pecado. Agora sim, a consequência do pecado é que as pessoas vão passar uma consequência, ter um juízo diferencial, aí sim. Mas pecadinho, pecadão, tudo é pecado, tudo é do inferno. O cara roubou, o cara foi na livraria evangélica, roubou uma Bíblia. E o outro ladrão roubou uma agência bancária. Tudo é roubo, vai prestar conta com Deus. Então os graus de pecado, tudo tem graus de pecado, mas o inferno é um só, o juízo é um só. Ok? É lógico que aquele que fez um pecado menos grau, vai ter uma menos cobrança, tá bom? É o pecado contra o Espírito Santo, no que nós já falamos aqui na aula passada, sobre a blasfema contra o Espírito Santo. Não tem perdão a blasfema contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o intercessor, ok? Então esse pecado não tem perdão. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a queda original e a opinião dos estudiosos. Como foi a queda original? A queda original tem várias teorias. A visão lá de Adão e Eva no jardim, essa queda tem 3 tipos de interpretação. A queda original que eu falo é com Adão e Eva, não é com Satanás lá no céu. A queda original aqui na terra, ela tem 3 tipos de interpretação: simbólica, figurada e literal. Aproveitando isso, eu vou te ensinar uma coisa aqui. Pega aí anota aí, ó. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia tem 3 tipos de interpretação. 3 tipos. Interpretação literal, interpretação simbólica e interpretação figurativa. Figurada, simbólica e literal. Qual é a diferença? A interpretação literal é assim: Jesus morreu na cruz. Foi verídico? Foi. Então é literal. Literal é real. Simbólico: eu vi uma besta com 10 chifres, 7 cabeças. É simbólico, não existe, é símbolo. Figurativo: Adão é uma figura de Cristo. Então toda a Bíblia tem 3 tipos de linguagem: literal, figurada e simbólica. 80% da Bíblia é literal. No Apocalipse é diferente. O Apocalipse 80% é simbólico, só 20% é literal. Ok? Então vou repetir.
80% da Bíblia é literal, só 20% é simbólica. E o Apocalipse inverte. 80% do Apocalipse é simbólico, só 20% é literal. Então, a queda de Adão pode ser literal, figurada ou simbólica. Os judeus acreditam em simbologia, que não existiu fruto tal, aquela história que Adão pegou o fruto e comeu com Eva. Ele diz que Deus deu por parábola, certo? E a minha interpretação, a linha pentecostal das Assembleias de Deus é: a queda de Adão e Eva foram no sentido literal. Adão e Eva caiu, pegou o fruto lá, não sei, a Bíblia não fala que fruto, eles pegaram o fruto e comeram literalmente, se envergonharam, tiveram nu no jardim. Aquilo ali não foi símbolo, foi realidade. Essa é a interpretação que eu tenho das Sagradas Escrituras. Aí a queda original, ela é simbólica, figurada ou literal? Eu creio que é literal, foi verídico. Adão e Eva comeram o fruto proibido e se contaminaram. Pensamento judaico, a Bíblia dá um sentido de simbólico. Árvore da ciência do bem e do mal. Primeira coisa, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida nasceram da terra. Está lá em Gênesis capítulo 2. Tem gente que pensa que a árvore da vida Deus trouxe lá do céu, plantou na terra para Adão comer a árvore da vida. A árvore da vida e a árvore da ciência, do bem e do mal, as duas nasceram da terra. A Bíblia diz em Gênesis 2, e fez o Senhor Deus brotar da terra toda a árvore da ciência do bem e do mal, e a árvore da vida também brotada da terra. Ela não tem nada, o que tem nele é um efeito especial, porém ela era material. Ok, pessoal? Então, aqui, o conhecimento dos judeus da árvore da vida, para eles é simbólico, tá? A queda e a redenção do homem. Deus procura o homem após o fracasso. Quando Adão pecou, antes de pecar, Deus descia no jardim, conversava com Adão face a face, teofania, Deus em forma humana. A aula passada eu já falei. Aí Deus conversava com Adão. Um belo dia Deus foi lá e deixou Adão só. Aí a Eva peca e entrega o fruto para Adão. Qual é o fruto? Nós não sabemos. Uns diz maçã, outros figos. Cada um diz uma coisa. Não sabe, nenhum teólogo, eu sou teólogo, professor de teologia há 20 anos. Não existe comprovação arqueológica e teológica e científica qual foi o fruto que Adão comeu. Certo? Comeu um fruto proibido. Qual? Ninguém sabe. Então Deus procura o homem após ele comer o fruto. E o fruto que o homem comeu, ele é conhecido no mundo inteiro, sabia, pessoal? Fora da Bíblia que Moisés escreveu a história do Jardim do Éden. Fora a história do Jardim do Éden, melhor dizendo, fora a história da Bíblia, lá na Austrália, na China, no México, muitos países mais antigos, tem uma lenda assim, ó. O primeiro homem que existiu na terra, ele comeu um fruto proibido e percebeu que estava nu. Então essa história, a Bíblia é inspirada, mas antes da Bíblia já tinha lendas. Quem contou? O filho de Adão, neto, bisneto, tataraneto, versão oral, um foi contando para o outro. É igual o dilúvio, a questão do dilúvio também. Muitas nações que nem era crente, nem tinha a Bíblia, sabia da história do dilúvio, contando de geração para geração. O caso de Adão também. Muitos países do mundo sabiam que tinha um homem que, com a mulher no jardim, comeram um fruto proibido e eles perceberam que estava nu, tal. Conta toda a história, de geração para geração. Dá o nome de história oral, Bíblia oral. Ok? Então Deus procura Adão. Adão, o que aconteceu? Você pecou aí. Adão se escondeu no fruto. Onde você está? Deus sabia. Ah, Senhor, pequei e tal, mas foi a mulher. Mulher, você pecou? Foi a serpente. Ô serpente, você pecou? Foi o diabo. Um colocando culpa no outro. Aí Deus, diálogo com Adão e Eva. Adão e Eva se arrependem, conversa com Deus, tem um profundo relacionamento com Deus. E Deus fez veste de cordeiro para vestir. Veste.
Deus pegou o cordeiro, matou para vestir Adão e Eva. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Portanto, Deus entrou em contato com Adão, dialogou com Adão e Eva, e eles tiveram um arrependimento, e Deus matou o cordeiro e vestiu eles. Se eles não tivessem se arrependido, Deus não ia matar nenhum animal para vestir o homem. Quem vestiu o homem foi Deus. Deus não ia vestir um cara: não, eu pequei, não estou arrependido. Não, Senhor, eu pequei, me perdoe, estou arrependido. Aí Deus matou o cordeiro e vestiu ele. Está lá em Gênesis, depois vocês procuram lá em Gênesis capítulo 3. E é interessante que é uma figura de Cristo, né? Aquele cordeiro. Deus matou o cordeiro para vestir o casal. Deus permitiu. Jesus morreu na cruz para nos vestir espiritualmente. Então aquele cordeiro que Deus matou para vestir o casal representa Jesus morrendo para vestir a humanidade. Certo? Em Apocalipse também está falando: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Deus entrega a terra a Adão. Deus lançou fora Adão e Eva depois do pecado. Pecou, meu filho, você vai sair fora do jardim. Perdeu. Cuidado, o teu pecado vai ter consequência muito drástica. Deus diz: Adão, você pecou, então eu vou te colocar fora do jardim. Perdeu a bênção. Procura não pecar. Procura andar certo. Adão pecou, falhou e teve a consequência. O pecado é gostoso? É. Tu já viu o pecado ruim? Não. O pecado é gostoso, saboroso. Só tem um detalhe: ele tem um preço a pagar. Tem a consequência. Certo? É bom. O pecado é gostoso. Não existe pecado ruim. Todo pecado é saboroso. Detalhe: ele vem com a consequência, ele vem com preço. Você compra lá, vai num restaurante e come uma comida gostosa, um pudim, tal, um suco natural. Ai, que gostoso. É, mas tem um preço. O pecado tem um preço. Adão pagou o preço. Deus falou: Adão, no dia que você pecar, você vai morrer. É gostoso o pecado, Adão. Porém, tem a morte, consequência. Fuja do pecado para evitar a morte. Eu já falei na lição passada que o pecado trouxe 7 consequências. Uma deles é a morte. Morte, espinho, tristeza, submissão, maldição e tantas outras coisas. Deus dá a semente a Eva: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus prometeu uma promessa messiânica. Gênesis 3:15 é a primeira profecia da Bíblia, tá? Que Deus promete para Eva que dela ia nascer uma semente poderosa, capaz de esbagaçar a cabeça do diabo. Quem é essa semente? Jesus Cristo. É interessante que essa promessa que Deus falou, Gênesis 3:15, ela se cumpriu 4.000 anos depois. Lembrando, de Adão até Cristo tem 4.000 anos. E de Adão até hoje tem 6.000 anos. Essa história que a Terra tem milhões e milhões de anos é mentira. Dinossauro existiu? Existiu. Viveu junto com Adão e Eva. Porém, não é bilhões e milhões igual a ciência diz. Contra fatos não há argumento. Já acharam os dinossauros, mas eles erram no carbono 14, que é a medição da data. Ok? Dinossauro existe, você que tem dúvida. Viveram com Adão e Eva. Lá no jardim Deus colocou 3 tipos de animais: doméstico, selvagem e besta fera. Besta fera é o quê? Dinossauro. Mas isso aqui é em outra aula. Todos pecaram. Por um homem entrou um pecado no mundo. É como se fosse uma caixa d'água. Você joga uma tinta preta dentro da caixa d'água. Todas as torneiras que estão ligadas na caixa d'água vai sair com água escura, não é isso? Então, Adão é a caixa d'água. Ele pecou e nós somos a torneira. Nós temos a natureza adâmica dentro de nós. Tem 2 tipos de pecado: pecado de morte e o pecado de natureza. O pecado de morte é aquela que você rouba, mata, estrupa, bebida, vício, mentira. Pecado de natureza, todos nós herdamos de Adão. É
uma certa ira, um certo nervosismo, um pensamento malicioso, provisório, a natureza adâmica. Então tem dois tipos de pecado, pessoal: o pecado de morte e o pecado de natureza. Ok? Já o pecado de Adão, comeu o fruto, foi pecado de morte porque desobediência. Agora uma grande pergunta: Adão foi salvo? Adão foi salvo, sim ou não? Muitos alunos me perguntam aqui: professor, Adão foi salvo? Tem uma grande pergunta e eu vou responder agora. Foi, Adão foi salvo, foi salvo. Qual é a prova bíblica? Eu acabei de falar para vocês que Deus dialogou com Adão e Eva e eles se arrependeram, e Deus foi lá e matou cordeiros, matou cordeiro, trouxe pele. Deus trouxe pele de ovelhas, de cordeiro, e vestiu Adão e Eva. Se Adão não tivesse dialogado com Deus, pedindo perdão, Deus ia matar cordeiro para vestir um cara soberbo que não se arrepende? Se um funcionário de uma empresa aprontar e falar para o patrão: não estou arrependido, ele não vai ser punido? Mas se ele dizer: patrão, eu errei, me perdoe, estou errado, o patrão reintegra ele. Então Deus dialogou com Adão e Eva, por algum motivo, pediram perdão. Deus foi lá, pegou pele de cordeiro e trouxe e vestiu Adão e Eva. Adão também, abra sua Bíblia aí, ó. Gênesis capítulo, vamos aqui, ó, vou abrir a minha Bíblia. Gênesis capítulo, abra sua Bíblia onde você estiver. Gênesis capítulo 4, versículo 26. O que está dizendo aqui, ó? Sobre a salvação de Adão. 4 e 26. Então Sete mesmo também nasceu filho, e chamou o seu nome Enos. Então Enos começou a invocar o nome do Senhor. Quem é Sete? Filho de Adão. Quem é Enos? Neto de Adão. O que eles estavam fazendo? Em Gênesis 4 e 26. Adorando a Deus, culto na sua casa. E da onde eles aprenderam a adorar a Deus? Através de Adão. Adão falou: filho, eu pequei, caí com tua mãe, comi o fruto proibido, mas seja fiel a Deus, seja fiel. Vamos adorar a Deus. A Bíblia diz: Sete e Enos fazia culto na casa dele, culto doméstico. Adorava. Olha aqui, Gênesis 4, 26. E então Sete mesmo também nasceu um filho, chamou Enos, neto de Adão. Enos é neto de Adão. Então se começou a invocar o nome do Senhor, fazia culto na casa deles. Quem ensinou? Adão. Se Adão tivesse ido para o inferno, nem temor a Deus ele teria. Mas Adão se arrependeu, Deus vestiu Adão, e aí Adão ficou temeroso e ensinou os filhos dele a adorar a Deus. Ok, pessoal? Portanto, pela luz da Bíblia, Adão foi salvo. Compartilha esta ideia para muitas pessoas que dizem: Adão foi condenado. Foi não. A outra grande pergunta é o seguinte: Jesus é puro. Lá em Provérbios, o sábio Salomão disse assim: porventura nascerá o puro do impuro? O puro sairá do impuro? Se refere ao quê? O Filho de Deus na terra foi puro. E se Adão, a raça adâmica, tivesse sido impura, 100% impura, Adão, filho do diabo, Sete, filho do diabo, todo mundo geração filho do diabo, como é que Jesus ia vir na terra? Então Adão foi puro, Eva foi puro, Enos, Malalael, Jared, Enoque, Metusalém, Noé, todos esses homens foram puros, tiveram seus erros, mas foram santos, homens de Deus. Adão foi salvo. Ok, pessoal? Lucas 23 e 23, 3 e 23 está falando um pouco sobre Adão e Cristo. Por isso que Adão é uma referência de Jesus, né? Jesus, os profetas fizeram a simbologia. Jesus é o segundo Adão. E se Adão fosse para o inferno, impuro, filho do diabo, Jesus ia se comparar a ele? Não, pessoal. Adão foi salvo. Agora a grande pergunta aqui: Eva foi salva? Eva foi salva, sim ou não?
Eva foi salva, pessoal. O marido dela falou: olha, Eva, nós pecamos, vamos se arrepender. Deus, eu já confessei o nosso pecado, Deus está indo matar cordeiro para nos vestir. Vamos ensinar. Quem é Sete? Filho de Eva. Quem é Enos? Neto de Eva. Adão e Eva ensinaram os filhos a obedecer a Deus, louvar a Deus, buscar a Deus. Gênesis 4:26. Eva foi temente a Deus. Uma queda não é o final da vida. Adão e Eva pecaram, mas por isso agora eles vão para o inferno. Não, eles vão sofrer a consequência. Foram expulsos do jardim, eles estão sujeitos à morte. Mas foi para o céu, pessoal. Foi para o céu. Eva foi salva, ok? Eu quero concluir essa matéria aqui dizendo que se você pecar, tem um advogado. A Bíblia diz lá em 1 João: filhinhos, não pequeis. E se pecar, tende um advogado, Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Aí a Bíblia complementa: porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, nos purifica de todo pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Cristo morreu para me purificar. Então, se você pecar, levante a cabeça, tem um advogado. Ele é poderoso para te perdoar. Ele é poderoso para te salvar. Deus permitiu Adão e Eva cair no pecado, mas o mesmo Deus salvou. Adão e Eva estão lá no céu. Você, eu, estaremos no céu se confessar o pecado e se arrepender. Eu falo do tripé do arrependimento, o tripé da salvação: confessar, abandonar e se arrepender. É o tripé. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A mesma Bíblia diz assim: mas aquele que encobre a transgressão, nunca prosperará. Amém. Deus abençoe. Pessoal, a próxima aula vai ser sobre salvação, soteriologia. Não perca, assina o canal, deixe seu joinha, compartilha para um irmão que está precisando aprender a palavra de Deus, videoaula gratuitamente. Então compartilha, se inscreva no canal para você não perder as próximas aulas. E se você perdeu as aulas passadas, está aqui embaixo no canal a aula de teologia, curso básico, médio, bacharel. Amém, pessoal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia. Deus te abençoe. Se inscreva no canal e compartilha esse vídeo. Um abraço.